Se você é arquiteto e acha que está pagando imposto demais, talvez o problema não seja o quanto você fatura, mas sim como a sua empresa está estruturada. E hoje eu vou te mostrar exatamente onde você pode estar perdendo dinheiro. Eu vejo muitos arquitetos cometendo o mesmo erro. Abre o CNPJ, escolhe o regime tributário, começam a emitir nota e simplesmente aceitam o imposto que aparece no sistema. Só que existe uma diferença enorme entre simplesmente ter um CNPJ e ter uma empresa tributada de forma planejada. E dependendo da situação, uma escolha errada pode fazer você pagar muito mais imposto todos os meses. Agora imagine o seguinte, vamos supor que você fatura R$ 10.000 por mês. São R$ 120.000 no ano. Se você estiver pagando imposto desnecessário, não estamos falando de alguns reais, estamos falando de milhares de reais durante o ano. E o pior é que muitos arquitetos nem sabem que existe uma alternativa. Eu não estou falando para você fazer nada ilegal. Muito pelo contrário. A ideia é mostrar que existem mecanismos previstos na legislação que permitem a empresa pagar menos imposto quando ela está corretamente estruturada. E para arquitetos, um dos principais pontos que você precisa conhecer é o famoso fator R. Se você está chegando agora no canal, eu sou o contador Eduardo Júnior e aqui eu falo principalmente sobre contabilidade e tributação para profissionais e empresas. Então, se você é arquiteto e está pensando em abrir uma empresa, ou mesmo se você já tem uma empresa e acha que está pagando imposto demais, já se inscreve no canal. Vamos começar pelo ponto mais importante. A atividade de arquitetura pode estar sujeita ao fator R no Simples Nacional. E o que isso significa? Dependendo do resultado do fator R, a empresa pode ser tributada pelo anexo 3 ou pelo anexo 5 do Simples Nacional. E aqui está uma diferença muito relevante, pois quando uma empresa é tributada pelo anexo 3 do Simples Nacional, a sua faixa inicial de imposto é de 6%. Agora, quando essa mesma empresa ela é tributada pelo anexo 5 do Simples Nacional, o imposto começa em 15,5%, ou seja, é mais que o dobro de imposto. Mas afinal, como se calcula esse fator R? O fator R, ele nada mais é do que a razão entre a sua folha de pagamento, sendo prolabore e salários, com o seu faturamento mensal. Se essa proporção for igual ou superior a 28%, a empresa poderá se enquadrar no anexo 3 do Simples Nacional e começar pagando uma faixa de imposto mais baixa. E se essa proporção for inferior a 28%, a atividade de arquitetura é enquadrada automaticamente no anexo 5 do Simples Nacional, pagando uma carga tributária muito mais alta. Então não é simplesmente colocar qualquer valor na folha ou no prolabore no final do mês e pronto. O cálculo possui regras próprias e também encargos que vão gerar sobre a folha. Por isso, simplesmente aumentar o prolabore sem fazer cálculo não é planejamento tributário. É preciso simular. Você precisa saber quanto vai pagar de imposto de acordo com o seu faturamento e com os encargos que esse prolabore irá gerar, para assim poder descobrir se essa estratégia realmente vale a pena para a sua empresa. Segundo ponto, o KNAI. E aqui existe um erro muito comum. Muitos empresários escolhem as atividades da empresa simplesmente porque alguém falou que aquela atividade paga menos imposto. Só que isso é perigoso. O KNAI precisa representar o que a empresa faz de fato. Se você presta serviço de arquitetura, a atividade precisa estar coerente com o que você realmente faz. Não adianta escolher uma atividade aleatória só porque aparentemente tem uma tributação menor. Isso pode gerar problemas fiscais e até mesmo tributação incorreta. Terceiro ponto, não presuma que o Simples Nacional sempre será a melhor opção. É muito comum ouvir, tem uma empresa pequena, então o Simples Nacional é a melhor opção. Nem sempre. Isso depende de faturamento, margem, folha de pagamento e demais características da empresa. E com base nisso, pode existir diferenças entre o Simples Nacional e outros regimes. Por isso, é preciso comparar entre Simples Nacional e lucro presumido. O melhor regime é aquele que, considerando a realidade da sua empresa, possibilita pagar a menor carga tributária de forma legal. Outro ponto que muita gente confunde é o prolabore e a distribuição de lucros. São coisas diferentes. O prolabore seria a remuneração do sócio pelo seu serviço prestado na empresa.
empresa. E sobre ele incidem impostos previdenciários e também impostos sobre a renda, dependendo do valor. E já a distribuição de lucro, ela tem uma parcela isenta de impostos, pois seria o lucro já apurado e tributado na empresa, que é distribuído ao sócio no final do exercício fiscal. Com as recentes mudanças que tivemos, agora a parcela isenta de distribuição de lucros seria até R$50 mil mês para o sócio. Só que aqui é preciso tomar muito cuidado. Não é simplesmente falar, já que a distribuição de lucro é isenta, eu vou colocar tudo como distribuição de lucros. Só que se você fizer isso estará prejudicando o seu fator R. Então, irá diminuir o imposto de uma ponta, mas aumentar em outra. Então, é preciso ter um planejamento para fazer a distribuição de forma efetiva, correta e sem riscos para a sua empresa. E aqui, talvez a principal dica desse vídeo: não espere o imposto chegar para pensar em planejamento tributário. O planejamento deve acontecer antes. Se você abre a empresa, escolhe atividades, escolhe o regime e só depois procura um contador para saber quanto você vai pagar de imposto, você já perdeu uma parte importante da oportunidade de planejar. O ideal sempre é fazer simulações antes de tomar todas essas decisões. Então vamos recapitular. Se você quer pagar menos imposto sendo arquiteto, não procure uma fórmula mágica. Comece verificando esses 5 pontos que a gente tratou no vídeo. Primeiro, o fator R. Segundo, o KNAI ou atividade da empresa. Terceiro, se o regime tributário que você está realmente é o melhor para a sua empresa. Quarto, como você está tratando o seu prolabore e sua distribuição de lucros. E quinto, se você está fazendo planejamento tributário antes de simplesmente pagar o imposto. E se você é arquiteto e está pensando em abrir CNPJ, ou se já tem empresa e quer saber como pagar menos imposto e qual seria a estrutura mais adequada para a sua empresa, eu posso te ajudar. O link do meu WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar e falar diretamente comigo. E se você gostou desse conteúdo, não se esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu vou trazer vários vídeos específicos para arquitetos sobre CNPJ, KNAI, regimes tributários, Simples Nacional, Fator R e os principais erros que fazem profissionais pagar mais imposto do que deveriam. Nos vemos no próximo vídeo.